Estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Miguel Salviano e nós vamos gravar mais um vídeo de filosofia. O tema desse vídeo de hoje, o capítulo 2, é os filósofos pré-socráticos. Então o próprio nome já diz, pré-socráticos quer dizer aqueles filósofos, aqueles pensadores que vieram antes de Sócrates. Então, os filósofos pré-socráticos. Os pré-socráticos foram filósofos que investigaram a natureza, primeiro ponto, sobre eles. Segundo ponto, consideravam que todas as coisas e seres tinham uma origem em comum. Para eles, tudo foi originado de uma coisa em comum. Tinha uma única coisa que gerou tudo que existe. Terceiro ponto, eles defendiam que o mundo, era constituído de um elemento permanente, do qual tudo se originava e para qual tudo retornava, a physis, a natureza. Então eles acreditavam, já que investigavam a natureza, a physis, a natureza, ele achava que tudo era constituído por um elemento da natureza, um único elemento apenas, e a partir desse elemento, todas as coisas que se originavam dele, para eles, retornavam. Era isso que eles acreditavam. Quarto ponto do que os filósofos pré-socráticos acreditavam: buscavam conhecer a origem ou a natureza das coisas e dos seres, ou seja, o que originou, qual é a origem das coisas, da natureza. Esse era o objeto de conhecimento. Eles tinham um nome para chamar esse objeto de conhecimento. Seriam o que nós chamamos de arché em grego. Arché é uma palavra grega que quer dizer princípio. Então, esses filósofos buscavam a arché, o princípio de todas as coisas. Recapitulando o primeiro slide. Investigavam a natureza. Acreditavam que tudo tinha originado de uma coisa em comum. Defendiam que a physis, a natureza, era um elemento permanente da qual se originavam e tudo retornava para esse ser, para esse estado. Buscava conhecer a origem da natureza e das coisas. A isso é dado o nome de arché, princípio. Vou citar aqui alguns pré-socráticos, as escolas pré-socráticas. Primeiras escolas, nós temos a escola jônica, pitagórica, eleata e pluralista. Muito bem. A escola jônica localizava na Jônia, hoje região da Turquia. Quais os principais nomes da escola jônica? Tales de Mileto, Anaximenes e Heráclito. São três grandes filósofos pré-socráticos da escola jônica. A escola pitagórica, a origem do nome, tinha o filósofo Pitágoras como principal representante, por isso, escola pitagórica. Temos apenas um representante da escola pitagórica, quem é? Pitágoras. Então, a escola pitagórica tem a origem do seu nome e ele é apenas o único representante de sua escola. A escola eleata localizava na colônia grega de Eleia, do sul da Itália hoje. Então, por isso, eleata. Temos dois grandes filósofos pré-socráticos da escola eleata. Quem são eles? Parmênides e Zenão. Por fim, a escola pluralista. Por que pluralista? Eles defendiam a existência de vários princípios que originavam a natureza. Por exemplo, se a escola jônica, pitagórica e os eleatas, eles acreditavam que a origem era uma única coisa, os
pluralistas já vai ser diferente, vai acreditar que outros elementos ajudaram a formar o mundo. Então, para os pluralistas, não é apenas um elemento, mas vários elementos, por isso pluralista. E aí citamos quem? Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Olha aí, grandes nomes de filósofos. Você está com dúvida aí, qual o nome do seu filho aí, ó? Tá aí, grandes modelos aí para o nome do seu filho aí. Empédocles, Anaxágoras, Leucipo e Demócrito. Brincadeiras à parte, vamos lá. Vamos falar de Tales de Mileto e Anaximandro. Tales de Mileto, ele nasceu em 640 e morreu em 548 a.C. Nasceu aonde? Em Mileto, Tales de Mileto. Ele acreditava que a origem de tudo é a água. Por quê? A água está nas diferentes proporções, a coisa com pouca umidade e outra com muita umidade, e que promove distinção entre elas. Então, para Tales, a origem do mundo e de tudo o que existe é a água. Uma outra explicação embaixo, a terceira linha. Os seres da natureza são diferentes entre si, mas fazem parte de uma mesma unidade. Para Tales, a água. Agora vamos falar de Anaximandro, também de Mileto. Nasceu em 610 a.C. e morreu em 547 a.C. Para ele, a origem de tudo era o infinito. O que é o infinito em grego? Chamado de apeiron. Então, o apeiron é o infinito, indeterminado, é algo que não pode ser mensurado, explicado. Segunda linha, é do apeiron que surgem os elementos primitivos, terra, água, ar e fogo. Então, esse infinito, o apeiron para Anaximandro, gerou tudo que existe. É um ser indefinido, que não tem início, meio e fim, né? Não tem largura, comprimento. É um ser indeterminado para Anaximandro. E para Anaximandro, a partir dele, surgiu todas as coisas. Terceira linha. Quando as coisas, os seres, parecem que eles retornam para o apeiron, ou seja, voltam para a sua origem. Lembra que eu expliquei no slide anterior? Eles acreditavam que tudo originou de um único elemento e no fim de sua existência ele retorna para esse elemento. Então, para Anaximandro, se nós saímos do indeterminado, do apeiron, do indefinido, infinito, nós retornamos à nossa origem, o apeiron. E agora, Anaximenes e Pitágoras. Anaximenes de Mileto vai dizer que a origem de tudo é o ar. Para Anaximenes, tudo foi originado do ar. Pelo movimento do ar, as coisas foram geradas. Para Anaximenes, que nasceu em 584 a 524 a.C. Terceira linha, o ar está em tudo, mas em diferentes quantidades. É essa diferença de proporção que faz com que as coisas sejam distintas para Anaximenes. Agora, Pitágoras de Salmos, né? Anaximenes nasceu em Mileto. E Pitágoras de Salmos nasceu em 570 a.C. e morreu em 496 a.C. Para ele, a origem de tudo é o um, ou seja, é o número. Para ele, tudo é número. Os números são a essência da natureza, organizando o mundo, a realidade, uma ordem cronológica. O um, a unidade primordial. A realidade proporciona a maioria, a harmonia. Para ele, para Pitágoras, né, que tem o seu famoso teorema de Pitágoras, os números surgiram num princípio geral, de uma totalidade que é o 1. Pela divisão dessa totalidade, surgiu o número 2 e depois o 3 e assim sucessivamente. Então, para ele, tudo é número, tudo é formado pelos números. Certo? Bem, gente,
Ficamos por aqui e na próxima explicação, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre Heráclito e Parmênides. Fiquem com Deus e até a próxima.